cumprimentar o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. É um prazer, é uma honra de me encontrar mais uma noite aqui na tribuna para ministrar a palavra de Deus, amém? E você é o meu convidado, amém, para abrir também a sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 16, amém? Nós vamos ler o versículo 28 para a nossa meditação, amém? Vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, que Deus te abençoe ricamente, amém? Continua conosco, que o Senhor falará conosco, amém? E vocês que já são inscritos no canal, amém? Que Deus te abençoe, continue conosco, compartilhe a palavra de Deus, amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim, o título diz assim, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Agora nós vamos ler aqui o versículo 28. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morreres como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Amém? Encurve a sua cabeça por reverência, por respeito, amém? E oremos o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, meu Pai, eu quero falar contigo através dessa humilde oração. Que o Senhor, meu Pai, visite todos os ouvintes, os irmãos daqui presentes, meu Pai. Venha falar conosco de uma maneira linda e especial, porque o culto de domingo é o culto de ensinamento, onde nós vamos aprender mais um pouquinho com o Senhor. Revela, meu Deus, aos nossos corações o oculto, o escondido e o profundo. Quem sabe, meu Pai, quem vai estar me ouvindo pela primeira vez, nunca ouviu esta mensagem, nunca leu na sua Bíblia, mas hoje vai aprender de ti, Senhor. Mas quem já sabe vai relembrar, Senhor, meu Deus querido, e vai glorificar o nome santo do Senhor. Fala conosco de uma maneira tremenda e poderosa. É que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Podemos nos assentar, amém? O tema aqui nesta noite é a revolta de Corá, ou a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Aleluia. Talvez você possa estar perguntando aqui nesta noite, mas pastora, quem foi Corá? Talvez na tradução da tua Bíblia esteja escrito Coré ou Corá. Amém? Quais os motivos da sua rebelião e os desfechos? Amém? Corá, aquele da igreja, não é muito citado na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, há algumas referências aos seus ascendentes e descendentes, amém, dos coreitas. Ele era da tribo de Levi, amém, o seu bisavô, e seu avô era o Coate de seu pai, Gizar, ou Isar, ou Aminadab. Depois vocês leem com mais atenção na sua casa, livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 21, Primeiras Crônicas, capítulo 6, versículo 22, amém? Números 16, versículo 1. Os seus filhos, querida igreja, foram, isso de Corá, tá? Assir, Eucana, Abiasaf, ou Ebiasaf. Êxodo capítulo 6, versículo 24, Primeiras Crônicas capítulo 6, versículo 22
e 37, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 9. Então, a história da sua rebeldia, querida igreja, encontraram-se em Números, no capítulo 16, onde nós lemos juntamente com a igreja. Amém? Então, há duas referências, querida igreja, a ele, lá no livro de Números, capítulo 26, versículo 9 até o 11, e o capítulo 27 e o versículo 13. No Novo Testamento, querida igreja, há apenas uma referência a ele, lá no livro de Judas, amém? 11. Então vamos lá, irmãos, aqui na mensagem da palavra de Deus. O líder dos rebeldes era Corá, bisneto de Levi, primo de Moisés. Grava isso no seu coração, amém? Então, portanto, estes eram levitas. Corá se associou, querida igreja, a dois irmãos. Então vamos lá, quem era? Datã e Abirão. Lá no livro de Números 16, versículo 1, versículo 12, versículo 24, versículo 25, 27, depois o capítulo 26, versículo 9, Deuteronômio capítulo 11, versículo 6, e Salmos capítulo 106, versículo 17. E também a On, amém? Sendo todos eles da tribo de Ruben, contou ainda com o apoio de 250 homens, príncipes da congregação, eleitos por ela, homens, aleluia, de renome, lá no livro de Números, capítulo 16, versículo 2. Depois vocês leem com mais atenção na sua casa. Todos eles, querida igreja, se ajuntaram, sabe contra quem? Contra o líder Moisés e seu irmão chamado por nome Arão, para dar um basta à sua liderança sobre o seu povo. Vocês podem perguntar, mas quais foram as causas da rebelião? Tem lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Então, uma visão equivocada, querida igreja. Eles se ajuntaram contra o líder Moisés, contra o seu irmão Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa e cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Número 16, versículo 3, parte A. Igreja, uma coisa é ser chamado para ser santo, outra coisa é ser santo e separado. O verdadeiro líder, querida igreja, enfatiza a necessidade dos irmãos viverem santidade de vida para desfrutarem da comunhão com Deus, que é santo, e os falsos líderes, igreja, promovem a libertinagem e faz uma vista grossa para o pecado, banaliza a graça divina e promove, querida igreja, a falta de temor, a santidade de Deus. As condições estabelecidas por Deus, querida igreja, aleluia, a estes respeitos são muito claras. Então presta atenção aqui comigo. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é o quê? Minha. Vós me sereis reino, sacerdote e nação santa. Igreja, são essas palavras que falarás aos filhos de Israel, onde está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Santidade não é rótulo, mas é um estilo de vida. Agora vamos falar aqui sobre ambição pelo poder. Aleluia, lá no livro de Números, capítulo 16, versículo 3, onde nós não lemos, está escrito o seguinte: porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor, senão que também queres fazer príncipe sobre nós? Números 16, 13. Igreja, a alegação ou acusação dos rebeldes era a suposta usurpação do poder por parte de Moisés e o seu irmão Arão.
Igreja, é espantoso, aleluia, verificar que mesmo depois de tantas manifestações milagrosas, aleluia, incontestável do poder de Deus, pela intermediação, aleluia, do líder de Moisés, quando eles viram lá no Egito as pragas, depois o Senhor abrindo ali o mar vermelho, igreja, essa gente pudesse ainda questionar a liderança e a autoridade de Moisés. Não vai pensar que isso só acontece só lá no passado, acontece também nos dias de hoje, aleluia, glórias a Deus. Percebe-se, igreja, da parte deles uma inveja incontrolável do líder Moisés. Afinal, igreja, porque esse tal Moisés deveria ser protagonista de tudo isso? Quem era ele? Foi criado na corte de Faraó, como todos já sabem, depois de adulto, querida igreja, com 40 anos de idade, ele fugiu para uma terra distante, ficando ali outros 40 anos. Enquanto isso, querida igreja, eles habitaram, aleluia, sofreram junto ao povo cativo. Agora presta atenção aqui comigo. Agora, depois de todo esse tempo, ele vem de fora para se fazer príncipe sobre o povo. Acontece, querida igreja, sempre aquela velha recorrente situação. Antiguidade é posto, temos que respeitar. Chegou agora e já quer se assentar à janela. O ser humano, querida igreja, inclusive os cristãos, precisa, aleluia, entender que não se importa ser o líder de perto ou de longe. O que realmente, querida igreja, importa é se ele é melhor para a função, no caso da igreja, se ele é designado pelo soberano Senhor dos céus e da terra para exercer aquela liderança. Agora vamos falar sobre ambição pelo sacerdócio. Igreja, acaso é para vós outra coisa, dissomemos que um Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes ao serviço do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para manifestar-lhes. Olha, presta atenção aqui, ele te fez chegar a Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Onde está escrito isso? Lá no livro de Números 16, versículo 9 e 10, onde nós não lemos. Igreja, na matança dos primogênitos dos egípcios, os primogênitos de Israel, querida igreja, eles foram poupados, como todos já sabem. Assim, os primogênitos de Israel passaram a pertencer ao Senhor. Igreja, então Deus, ele fez uma troca desses primogênitos, inclusive dos animais, por todos os homens da tribo de Levi. Números capítulo 3, versículo 12 até o 13. Então, igreja, quando Deus separou a tribo de Levi, e lhe deu a herança da terra, mas eles deveriam receber cidades no meio das possessões dos demais tribos. Livro de Números 35, versículo 2. Também os consagrou, querida igreja, para o serviço de Deus, primeiramente no tabernáculo, depois no templo, e todos os levitas foram designados para exercer algum encargo na tenda da congregação. Presta atenção aqui, igreja, eles deveriam atuar sobre a liderança de Arão e de seus filhos, como está escrito lá no livro de Números, capítulo 3, versículo 9, e Números, capítulo 3 e 4. As tarefas relativas do tabernáculo, querida igreja, são distribuídas pela família dos 3 filhos de Levi, que era Gerson, Coate e Merari. Aleluia. Basicamente, querida igreja, coube os filhos de Gerson cuidar da infraestrutura externa, que era montagem, desmontagem e transporte. Olha, coisa difícil. Números capítulo 3, versículo 21 até o 26, capítulo 4, versículo 21 até o 28. Aos filhos de Merari, querida igreja, era cuidar da infraestrutura interna, montagem, desmontagem e também transporte, assim como está escrito no livro de Números, capítulo 3, versículo 33 até o 37, no capítulo 4, do versículo 29 até o 33. Amém. E aos filhos de Coate, querida igreja, cuidada do mobiliário, dos utensílios sagrados, do santuário, como montagem, desmontagem e transporte. Número capítulo 3, versículo 27 a 32, capítulo 4, versículo 1
até o 20. É importante eu e você observar que coube à família de Coate a parte mais delicada, presta atenção aqui, que é de cuidar das coisas santíssimas. Livro de Números, capítulo 4, versículo 4. E como a arca, querida igreja, como risco de morte, isso, porém, lhe fareis para que vivam e não morram. E quando se aproximaram das coisas santíssimas, Arão e seus filhos, eles entraram e lhes designaram cada um seu serviço, a sua carga. Igreja, porém, os coatitas não entraram, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que lhe não morra. Aleluia. Livro de Números, capítulo 4, versículo 19 até o 20. E tudo isso, querida igreja, foi estabelecido por Deus. Amém? Por intermédio, lógico, de Moisés. Inclusive, querida igreja, tão cobiçado ali pelo sacerdócio. Mas a Bíblia diz que, mas Arão e seus filhos ordenarás que dediquem só ao seu sacerdócio, e ao estranho que se aproximar morrerá. Livro de Números, capítulo 3, versículo 10. Então, irmãos, aquilo que foi designado a eles era uma coisa muito difícil, não era para qualquer um, era somente para aqueles que o Senhor o escolheu. Igreja, a igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem a sua função. Aleluia, e o próprio Senhor, querida igreja, que vocaciona, Ele chama, Ele elege aqueles que devem ser reconhecidos como líderes de rebanho. Igreja, é danoso para o corpo de Cristo quando alguém ambiciona posições e cargos para os quais o Senhor não designou, os quando queremos impor pela força, aqueles que o Senhor não escolheu para determinada missão. Igreja, cada um tem uma missão importante aqui nesta terra, específico a realizar, aleluia, no reino de Deus, e deve se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Oh, maravilha, aleluia. E o desenrolar, querida igreja, da rebelião, a prova do líder e dos santos, como está registrado lá no livro de Números, capítulo 16, versículo 4 até o 7, do 16 até o 19, e depois do 27 até o 30. Igreja, e falou Corá e todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, e que ele fará chegar a si. Aquele que escolher fará chegar a si. Número 16, versículo 5. Querida igreja, diante da inesperada rebelião, Moisés, igreja, não teve outra alternativa senão submeter a quem? Ao Senhor, aos árbitros daquela questão. Igreja, Moisés estabeleceu dia, hora para o confronto entre a liderança espiritual divinamente instituída, a liderança rebelde. Igreja, a resposta seria dada pelo próprio Deus. Olha que interessante aqui, duas situações haveriam de ser julgadas. Primeiro, quem é dele? Segundo, quem é o santo autorizado a aproximar-se do Senhor? As instruções da prova foram passadas. Ambos os lados deveriam comparecer diante de Deus com seus incensários. Sabe de que maneira? Aceso. Aleluia. Igreja, Moisés com fogo tirado do altar e o rebelde com fogo estranho. Amém? Presta atenção aqui. Número 16, versículo 16 até o 19. Na sua fala final, igreja, Moisés, ele esclarece que se algo fora do comum, se coisa inaudita acontecesse ali, levando os rebeldes à morte, ficaria aprovado que ele era o enviado do Senhor, louvado seja Deus, e os seus opositores, aqueles que desprezaram ao Senhor. Número 16, versículo
27 até o 30. Igreja, a intransigência dos rebeldes e a ira de Moisés. Meu Deus, mas quem é que não fica irado? Livro de Números, capítulo 16, versículo 12 até o 15. Igreja, os rebeldes não demonstraram qualquer interesse a dialogar. Amém? A Bíblia diz que eles fizeram o que é característico dos rebeldes. Primeiro, acusar o líder de não dar ao povo uma qualidade de vida. Segundo, acusar o líder de usurpação do poder, de poder não legitimado pelo povo. Terceiro, acusar os líderes de enganar os mais simples. E é interessante como Moisés, querida igreja, um homem manso da terra, era um varão, Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Número 12, versículo 3, perde a paciência. Pensa, irmão, Moisés era manso, mas ele perdeu a paciência com aquele povo. E quem é que não perde? Ele desabafa com Deus e diz: ai, quem perde a paciência é Deus. E Moisés tenta aplicar, amém, a sua ira. Olha para você ver. Deus já estava o quê? Irado. E Moisés, ele tenta aplacar a sua ira. A ira divina, querida igreja, a intercessão de Moisés, número capítulo 16, versículo 20 até o 27. Igreja, diante de tanto atrevimento e rebeldia, a vontade de Deus, querida igreja, era de exterminar toda a congregação. Imediatamente, essa era já a terceira vez que Deus manifestou esse desejo, e se for, aleluia, esse desejo, e foi contido por Moisés. Toda vez que Deus queria matar, destruir, Moisés fez o quê? Foi deter aquilo ali. Vê outras duas, irmão, que não vai dar tempo de ler aqui. Êxodo, capítulo 32, versículo 10, Número, capítulo 14, versículo 11. Mas uma vez, querida igreja, o Senhor cedeu, ele guardou a separação física entre os rebeldes e os restantes da congregação. Número 16, versículo 23 e 26. Dá glória a Deus. Igreja, as consequências da rebelião. Primeiro castigo, igreja, Corá, Datã e Abirão, número 16, versículo 31 até o 34. A terra se abriu, literalmente. A terra se abriu, engoliu os 3 líderes, seus homens e seus bens. E o povo, fugiu. Em Número, capítulo 26, versículo 11, ao seguinte registro: mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos, tá? Segundo castigo, aos 250 príncipes da congregação, Número 16, versículo 35. O fogo procedente do Senhor, ou seja, Deus mandou fogo, consumiu os 250 homens que se apresentaram diante do Senhor com fogo estranho. Irmãos, Deus, ele vê tudo. Deus, ele enxerga tudo. E as pessoas que só iam morrer, Datã, Corá e Abirão, e ninguém mais, mas Deus viu que ainda havia quanto? 250 homens que apresentaram diante do Senhor fogo estranho. Terceiro castigo, irmão, aos 14.700 murmuradores da congregação. Irmão, é muita gente. Número capítulo 16, versículo 41 até 50. Irmão, como se as tragédias ocorridas não fosse suficiente para convencer aquela congregação, também rebelde, eles tiveram ousadia de murmurar contra Moisés e Arão. Irmão, depois de toda aquela morte, eles viram diante dos seus olhos, estavam culpando-os de tamanha matança. Mais uma vez, a ira divina se manifesta agora pela 4ª vez. Livro de Números, capítulo 16, versículo 45, para exterminar toda a congregação. Sabe, irmãos, a praga dizimou 14.700 murmuradores. Irmãos, Deus sabe quem murmura.
Amém? Não foram a expiação do povo providenciada por Arão sobre a ordem de Moisés de toda a congregação. Amém? Teria sido dizimada, na verdade, querida igreja, aleluia, desde que a sentença divina fora pronunciada, por ocasião do relatório negativo dos 10 espias. Amém? Isto é, que os que 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, não entrariam na terra prometida. Livro de Números, capítulo 14, versículo 20 até o 30. A congregação, querida igreja, se tornou propensa à rebeldia. Irmãos, eles continuaram ainda rebelde. Amém? De tudo que foi exposto anteriormente, querida igreja, fica claro e alto preço que é pago pelos rebeldes e seus seguidores. Tem gente que é rebelde, irmão, ainda tem seguidores que o seguem. Amém? Esse é o terceiro, amém? Aqui, que eu vou encerrar aqui por causa do horário, que é o último versículo lá no Novo Testamento que fala sobre ele. Livro de Judas, capítulo 11, que diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Amém? De acordo com a tradução, Corá. Igreja, isso é sério, irmãos. E não vai pensar que isso só aconteceu com Moisés, não acontece no dia de hoje. Mas incrível que pareça, irmão, acontece até nos dias de hoje, a rebelião contra os seus líderes. Então toma cuidado, irmãos, do que você fala dos seus líderes, amém, do que você aponta, aleluia, porque Moisés, ele não pediu para Deus ser o líder daquele povo, mas o Senhor o escolheu. Aleluia, Moisés não queria estar naquela grande responsabilidade a qual Deus tinha dado, mas o Senhor escolheu e colocou aquela responsabilidade na mão de Moisés e Arão. Aleluia! Será que o povo não aprendeu, irmãos? Será que eles não tiveram temor quando Deus permitiu a terra abrir e engolir, aleluia, esses rebeldes? Aleluia, o povo está vendo tantas coisas aí acontecendo no mundo afora, parece que não aprende nunca. Aleluia, mas eu deixo essa palavra para o teu coração. Aleluia, e pergunto para você mesmo: quem você está sendo, rebelde ou obediente ao Senhor? Aleluia, você é rebelde porque não aceita aquele que Deus o chamou, que Deus o separou, que Deus o escolheu? Aleluia, de vez você ficar aí, aleluia, brigando contra essa pessoa, vai falar com Deus, vai perguntar para Deus por que Deus o escolheu ele, por que Deus escolheu ela. Aleluia, Deus sabe porque quem ele escolhe, quem ele chama e quem ele separa. Aleluia, enquanto vocês aí ficam aí, aleluia, nessa crise aí de rebelião, tem almas morrendo, tem almas perecendo, e tem almas que precisam ser ganhas ao Senhor Jesus. Então, irmãos, não se ajunte com esse tipo de pessoas. Não seja seguidores de Corá, muito menos de Datã e Abirão. Porque se vocês continuarem seguindo essas pessoas, o que aguarda, aleluia, é a morte, é a destruição. E quem vai fazer isso? O próprio Deus. Aleluia. É o Senhor, nós não precisamos fazer nada, é o Senhor que faz justiça pela sua palavra. Amém? Então vamos ficar de pé, irmão, vamos agradecer esta palavra maravilhosa que Ele nos enviou. Se Deus fala conosco, irmãos, é porque está querendo se levantar, aleluia, rebeliões no meio do povo de Deus. E Deus, Ele quer, aleluia, que nós vamos se preparar e não se misturar com essas pessoas e não seguir os seus passos, amém? Mas que vocês possam ouvir a voz de Deus, aleluia, estar na direção de Deus, a Ele que dá o comando, e quando Ele dá o comando nós somente obedecemos, aleluia, Deus está no controle de tudo, no comando de tudo, aleluia. Se não fosse Deus pelas nossas vidas, nós já teríamos perecido. Quantas pessoas querem ver o nosso mal, quantas pessoas querem ver a nossa
nossa morte. Quantas pessoas se pudesse pegar na nossa garganta e ali, sabe, sufocando até não restar mais vida, mas ele se esquece, quem nos chamou foi Deus, quem nos separou foi Deus, é Ele, é tudo, é dele, é sobre Ele, aleluia, santo é o teu nome, aleluia, oh glória a Deus, obrigado Senhor por esta palavra, Senhor venha guardar os líderes, meu Pai, aqui, meu Pai, nosso país, o Brasil, meu Deus, livra, Senhor, guarda debaixo de uma proteção, Senhor, livra de Corada, Dani, Abirão, meu Pai, não deixa, meu Pai, que esses tipos de pessoas, meu Pai, venham atrasar a obra do Senhor, papai querido, fica conosco, nos abençoa. Aqui lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós dizemos amém. Amém. Que Deus te abençoe, vocês que ficaram comigo até agora, amém. Foi um prazer estar ministrando a palavra de Deus nos seus corações. Continue firme com Deus, continue lendo a palavra de Deus, examinando a palavra do Senhor. Você tem muito a aprender e muito a receber de Deus, amém? Que Deus te abençoe, compartilhe esta live, amém? Com todos aqueles que querem aprender de Deus. Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.